Mano, e se eu te dissesse que existe um jogo em que você basicamente precisa fazer sua espada crescer e girar ela como se fosse baú da felicidade? Pode te render horas de diversão. Tu acreditaria? Vai por mim. Isso aqui pode funcionar muito bem como uma descrição de Slash Quest. Esse que é um jogo brasileiro inspirado ali em Zelda e que vai te render, cara, muitas horas de diversão. Vai por mim. Esse jogo possui uma mecânica extremamente simples e me divertiu por horas. E é justamente sobre ele que eu queria falar no vídeo de hoje. E assiste esse vídeo aqui até o final que eu tenho certeza que eu vou te convencer a jogar essa pérola brasileira. Bora! Slash Quest é um jogo de aventura e puzzle com controles simplificados desenvolvidos pelo estúdio brasileiro Mother Gaia e Big Cream Pillow e publicado pela Nude Cake Studios, lançado originalmente em 2020 de forma exclusiva no Apple Arcade, mas que em 2024 recebeu uma versão para PC, sendo lançado na Steam em agosto de 2024 para ser mais exato. E aqui já começa uma das grandes vantagens do jogo. Ele foi lançado a um preço bastante acessível, muito bem localizado para nossa realidade, simplesmente a R$17, isso que não paga nenhuma pizza. No enredo do jogo você vai encarnar a persona de Ovelheiro, um herói improvável que encontra a espadinha, uma espada falante, que era originalmente da rainha do Reinado, que é o nome do reinado onde eles vivem. E essa espadinha não sabe por que ela está tão longe do castelo, mas ela precisa voltar para lá e cabe a você empunhar a espadinha e completar essa missão. Simples assim, sem enrolação. Tudo nesse jogo é muito simples, assim como o seu enredo. E vai por mim, a simplicidade é um dos maiores charmes desse jogo. Se liga só. E como eu comentei, a simplicidade é um charme desse jogo. E muita gente pode até pensar que por ser simples ele pode ser ruim, ou mesmo por ser um jogo barato, de cara, pode afastar algumas pessoas. Mas Slash Quest tem muito carisma e muito esmero. Ele ser simples é justamente um diferencial, porque por conta dessa simplicidade que alguns detalhes se sobrepõem, que já pode ser notado já nos primeiros minutos de jogo, graças aos seus gráficos. São gráficos visualmente simples, mas que são muito bem acabados, bem feitos, é tudo muito fluido. E tudo conversa muito bem, até mesmo com as escolhas das cores aqui, para complementar os gráficos, né? É aquele simples, mas refinado, sabe? Não é um gráfico qualquer, com animações abruptas, não. Tudo aqui é muito bem animado. Tudo é muito fluido, com detalhes, com muita sutileza. Dá para perceber o amor que foi empregado nesse projeto. Como eu comentei, são gráficos simples, mas que chamam a atenção porque são extremamente bem feitos, assim como praticamente tudo nesse jogo. E eu falei que tudo conversa muito bem porque, assim como os gráficos, a trilha sonora e o design de som complementam muito bem essa suavidade refinada dos gráficos que se aplicam também à parte sonora. A trilha aparece sempre, mas cresce apenas quando precisa e normalmente a trilha te transporta para um lugar lúdico e divertido, sabe? Sendo bastante reconhecível e amigável, que combina perfeitamente com a proposta do jogo de ser algo simples. Quase um cozy game, mas na verdade eu classificaria Slash Quest como um jogo satisfatório. E eu digo isso por conta da sua jogabilidade, que como eu já comentei, ela é bastante simples e funciona da seguinte forma. Você tem apenas duas necessidades básicas nesse jogo: direcionar seu personagem e girar a espada. E os controles são ditos não convencionais justamente por isso. Se você estiver jogando no controle, onde é recomendado pelo próprio estúdio quando você abre o jogo, quando você direciona o analógico, não necessariamente você vai mover o personagem para aquele lado, mas na verdade é o lado que você vai girar a espada, se você não apertar o botão de andar. No caso, eu joguei no PC com um controle de Xbox e aí você precisa segurar A para andar, o que seria equivalente ao X no PlayStation, por exemplo. E quando você segura A, ele vai para o lado que está virado. E enquanto você segura A, se você direcionar o analógico esquerdo, você vai fazendo curvas. E se você apenas direcionar o analógico esquerdo, seu personagem vai só rodar. Eu falando assim parece muito complexo, mas é muito simples, mano. Basicamente, segura um botão, o personagem anda. Direcionou o analógico, ele vai andar se você estiver segurando o botão. Se você soltar o botão e só direcionar o analógico, ele vai rodar para o lado que está virado. Simples assim, você precisa só disso para jogar esse jogo aqui, basicamente. Claro que posteriormente você vai conseguindo algumas habilidades. Eu já vou comentar mais sobre elas, mas o básico, o essencial do jogo é isso. Praticamente 2 botões e coordenação motora. Além disso, tem uma mecânica do jogo que complementa a jogabilidade, que é o fato da sua espada crescer quando você corta inimigos. Então, quanto mais inimigos você corta, mais sua espada cresce. E isso traz um diferencial muito grande para o jogo. Porque lembra que eu falei do design de som? Faz uns barulhinhos muito bacanas, muito bons quando você corta os inimigos.
e a mecânica de fazer a espada crescer traz um toque de muita originalidade. É muito satisfatório você cortar vários inimigos com um espadão gigante. Além disso, o jogo é organizado em fases. Você só libera uma próxima fase no mapa à medida que você termina a fase que você está. Um modelo bem tradicional, mas dentro dessas fases, algumas vezes o jogo pode ser bem completo. Apesar da movimentação 2D com gráficos 3D, por vezes o jogo entrelaça os caminhos dentro das fases e explorar aqui se torna bem interessante, porque às vezes as fases parecem até um Metroidvania 3D. O level design é muito bem feito e segue uma curva de aprendizado que começa bem simples e vai ficando mais complexo à medida que o jogador vai avançando e se familiarizando com a jogabilidade e conceitos que o jogo vai estabelecendo. Ao final de algumas fases específicas, você vai ter algumas lutas contra chefes, que oferecem algumas mudanças na jogabilidade, mas são mudanças muito pontuais. São coisas específicas só daqueles chefes. Mas aqui fica uma pequena crítica. Os chefes são pouco memoráveis, assim, não oferecem um desafio muito grande, não teve nenhum chefe aqui que eu empaquei, que eu demorei para passar, ou que eu me lembre como sendo realmente um desafio que vai ficar marcado como, o principal chefe daquele jogo ali, um chefe que me marcou. Não, o que marca esse jogo é realmente uma jogabilidade muito gostosa, as fases bacanas de explorar, não tem nenhum boss assim que é realmente memorável. E eu digo isso seja porque não são muito imponentes, não são difíceis, não trazem um grande desafio com a mudança de jogabilidade e são poucos. Então acho que faltou um desafio pontual maior. O último chefe é o mais legal, mas ainda assim eu achei bem simples, poderiam ser melhores. Mas não é algo que estraga a experiência, é mais um detalhe mesmo. E como eu comentei, nessas fases você também vai encontrar algumas personagens que vão incrementando a história e revelando alguns detalhes em diálogos que deixam a história mais interessante e até debatendo de forma meio que superficial alguns temas mais complexos, como xenofobia, preconceito e etc. Mas como eu disse, é tudo bem superficial, esse não é o foco do jogo, mas isso não deixa de enriquecer tanto a narrativa quanto a história do jogo em si. Além disso, à medida que você vai avançando na história do jogo, algumas side quests e desafios também vão sendo liberados. E a maioria desses aqui nem são obrigatórios, mas também acrescentam bastante em termos de gameplay, porque ambos são bastante criativos. Os desafios, inclusive, têm um ranking global aí para quem gosta de competir, que pode aumentar muito a vida útil do jogo e também o fator replay. Mas eu nem me meti nisso porque eu realmente não tenho mais tempo de ficar perdendo tempo com desafio de time trial, desafio de quem é melhor em tal atividade do jogo, não tem mais tempo. Eu joguei, zerei e é isso. E as recompensas por completar esses desafios são basicamente a moeda do jogo que serve para você comprar itens cosméticos, como rastros de espada ou a roupa do protagonista e até mesmo algumas habilidades. E aqui nesse ponto fica uma pequena crítica. O jogo tem uma árvore de habilidades interessante até, mas eu não senti muita necessidade de usar elas de forma muito variada. Eu basicamente deixava sempre ligada a habilidade passiva do jogo indicar onde tem baús no mapa, e uma outra habilidade ativa de correr mais rápido por um período de tempo. E assim, o jogo te dá habilidades bem interessantes de combate, como alguns furacões lá, e crescer a espada mesmo que você não derrote alguns inimigos. Mas objetivamente eu não sentia necessidade de utilizar essas habilidades, nem em fases específicas, tampouco nos chefes, como eu comentei. Eu acho que até por isso eles não são tão memoráveis, assim, não tem uma habilidade específica que você precisa utilizar só nesse chefe, ou então só naquele outro, ou então em todos eles. Você pode escolher qual habilidade você vai usar durante o jogo praticamente inteiro. Eu escolhi essas duas porque eram as mais úteis e as que complementavam melhor o meu gameplay e o meu estilo de jogo. São habilidades variadas, mas que você não, pelo menos eu, não sentia necessidade de usar elas de forma variada. Basicamente usei duas o jogo todo. E assim, as habilidades são legais, mas como eu disse, eu não sentia necessidade de usar elas. A não ser essas que eu comentei que eu deixava sempre equipadas. Eu acho que isso não é necessariamente um defeito, mas é algo que se tivesse uma atenção maior poderia ser melhorado. Mas isso resulta em um conjunto de um jogo extremamente divertido, cativante e com um refinamento em termos de level design e elementos técnicos, que eles estão acima da média. Vale frisar também que eu tive apenas um bug durante o jogo inteiro e não foi algo que me causou perda de progresso significativo. Eu recomendo os Slash Quest para quem busca um jogo desafiador na medida certa, um jogo satisfatório, um jogo para quem curte os Zeldinhas mais antigos e tal, e principalmente para quem gosta de jogos criativos, jogos diferentes do convencional, dessas estruturas
que a gente sempre pega em jogos AAA, por exemplo. Outro detalhe que é bem interessante que é o tempo de campanha eu achei bem adequado, eu consegui zerar em mais ou menos ali 11 horas, mas se você quiser fazer o 100%, esse tempo dobra facilmente, triplica se for dependendo assim da sua habilidade. E se você gosta de estar ali entre os melhores do ranking global, sim, assim, você vai conseguir ali várias e várias dezenas de horas, porque tem muitos desafios e vários deles são bem interessantes e bem difíceis também. E por fim, antes da nota do jogo, não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui, que é muito importante, e compartilha com os amigos que estão atrás, sei lá, de um jogo brasileiro ou um jogo diferentão. E na minha experiência, eu vou dar uma nota 8,5 para Slash Quest. É um dos melhores jogos brasileiros que eu já joguei, e não só porque é brasileiro que eu tô dando essa nota, mas ele figura sim como um dos jogos mais divertidos que eu joguei nos últimos anos. E se você gostou desse review, se você gostou de Slash Quest, do que eu comentei aqui, considere assistir esse vídeo que eu fiz somente sobre jogos diferentões que complementa muito bem esse vídeo aqui. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.